Hebreus capítulo 12, nós vamos ler do verso 6 a 8. Vamos só nos colocar em pé para a leitura da palavra? Aí a gente já pode sentar. A palavra do Senhor diz assim: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque filho há quem o pai não corrija. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Amém? Amém? Santo Deus, Pai eterno, te pedimos a tua graça, Senhor, a tua provisão, a tua misericórdia, Pai. Fala conosco, Senhor. Amém. Estamos aqui, Senhor, como servos, como os teus filhos, Senhor, prostrados aos teus pés, querendo aprender da tua palavra, Senhor. Fala conosco, Senhor. Que o homem desapareça, que o Senhor cresça. Que o teu Espírito nos revele a tua palavra, Senhor. Senhor, abre os nossos corações, os nossos ouvidos para a tua santa palavra. Fala conosco, Senhor. Nos instrui na tua direção aquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Eu te imploro e te peço em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Obrigado, meu Pai. Amém. Os irmãos podem se sentar. Obrigado, irmã. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Glória a Deus. Amados, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da maturidade, sobre a importância que as Escrituras, que o Novo Testamento especificamente, né, mais especificamente, trata, né, sobre o nosso avanço até a maturidade em Cristo. Como isso é importante. Infelizmente é um assunto pouco falado, né, muito negligenciado de um modo geral nas igrejas evangélicas. Isso é triste de ver como esse assunto passa muitas vezes despercebido. Mas é um assunto tão relevante nas Escrituras, tão importante, né? Avanço para a maturidade. E dessa maneira nós vamos ver também como o Senhor trabalha em nós, através da disciplina das aflições. Né? Nós passamos aflições nessa terra. Jesus falou, no mundo tereis aflições. Glória a Deus. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, amados, é necessário que passamos por muitas aflições para entrarmos no reino de Deus. Amém. Né? Esse assunto ele tem que ser bem trabalhado, bem explicado. Por quê? Porque muita gente confunde esses textos que a gente está citando aqui, que a gente leu, que a gente está citando de cor aqui, né? Muitos acreditam, confundem que nós estamos falando da salvação dos pecados através das aflições. E não é isso. Não é isso. As aflições que precisavam ser levadas para que alcançássemos vida, o Senhor levou na cruz. Ele é que estava sobre ele o castigo que nos traz a paz. Ele carregou essas aflições. Porém, amados, se somos filhos e não bastardos, como diz esse texto que nós acabamos de ler, importa sim que sejamos aflitos e açoitados, algumas vezes, endireitados. Esses açoites aqui que o Senhor fala na palavra, não são açoites de agressão contra nós, mas são açoites de endireitamento no caminho, para que não nos desviemos nem para a direita e nem para a esquerda. A tua vara e o teu cajado me consolam. Não é assim que fala o Salmo 23? Glória a Deus. O Senhor, com uma mão ele tem a vara e com a outra ele tem o cajado. Né? Às vezes ele precisa bater a vara de um lado e o cajado
puxar pelo pescoço do outro, para nos colocar no caminho que devemos andar. Amém. Amém? Esse texto é muito importante, irmãos. E ele é já a conclusão, uma das partes finais ali do livro de Hebreus, né? Se a gente ler todo o livro de Hebreus, outro dia eu estava explicando isso, que o foco do livro de Hebreus é sim a questão do avanço para a maturidade. Este é o grande foco do livro de Hebreus. Né? Eu estava falando de cristãos já velhos, cristãos já que estavam cansados, que estavam sendo perseguidos e estavam se abatendo por causa das perseguições. Aí o Senhor vem e corrige eles e coloca eles de novo nos trilhos. Né? Claro, com uma mão o Senhor ele bate, mas com a outra ele consola. Com a outra ele consola, ele traz esperança. Esse é o nosso Senhor. Ele não só nos bate, ele também nos consola. Né? O Espírito Santo é atribuído a ele no Novo Testamento a palavra Paracletos, que fala que é o Consolador. Mas essa palavra tem um duplo significado no grego. Ele é consolador e exortador. Tá vendo? As duas mãos do Senhor. Ele não vai só nos exortar, mas ele também não vai só nos consolar. Percebe o equilíbrio? É assim que o Senhor trata conosco. Amados, nós vamos ler alguns textos aqui importantíssimos que tratam desse assunto de uma maneira muito profunda, né? Infelizmente, a gente não tem tanto tempo para aprofundar, né, nos assuntos. Eu separei alguns textos, mas com certeza a gente não vai conseguir ler todos eles, né? Mas é importante, alguns textos aqui, alguns pontos dos textos nós vamos ter que abordar aqui para a gente entender. Entender quem nós somos no plano de Deus. Infelizmente, hoje a gente ouve falar de uma tal de identidade, né? Tem pregado tanto sobre identidade, quem você é em Cristo, quem você é em Cristo. Né? Talvez o irmão já tenha ouvido algumas pregações assim na internet. Sempre esse foco, identidade, identidade, identidade. Mas, amados, não é bem isso que as Escrituras ensinam. As Escrituras ensinam que a identidade que nós devemos buscar não é a nossa. Não é quem nós somos em Cristo. É quem Cristo é em nós. É totalmente ao contrário. É quem Ele é e não quem nós somos. Amém? Amém. Na verdade, nós temos que ser conformados a quem Ele é. Ele é a imagem perfeita de Deus. Ele é, não nós. Se nós estamos em Cristo, nós estamos num processo de transformação. Nós estamos sendo transformados à imagem do Filho de Deus. É assim que a palavra nos ensina. Amados, e nós passaremos a eternidade inteira para frente, recebendo e recebendo do Senhor. Porque Ele é insondável. Nosso Senhor é insondável. Nunca vai ser monotonia para nós, irmãos. Nós vamos passar a eternidade inteira recebendo e recebendo do Senhor e bebendo dessa água e sendo cheios do Senhor e cheios do Senhor. Nunca vai chegar num ponto e falar assim, ponto, agora eu entendi tudo, agora eu já sei tudo do Senhor. Não, irmãos. Essa é a beleza. O Senhor tem uma fonte inesgotável para nós. Inesgotável, ao qual nós podemos beber a partir de agora, desde já para sempre, irmão. Glória a Deus. Uma fonte inesgotável é nosso Senhor. Aleluia. Aleluia. Amados irmãos, tem um texto aqui que eu vou só comentar ele, de Romanos, no Romanos capítulo 8, não precisa abrir ali não. Eu só vou comentar ele, senão vai ficar muito extensa a pregação. Ali nós vemos os termos sendo usados para filho, a palavra filho. Tá? Eu preciso fazer esse comentário sobre o que é ser filho de Deus. O que é ser filho de Deus? Quando nós nascemos de novo, se você ler lá no capítulo 3 de João, ele fala assim para Nicodemos, Jesus fala para Nicodemos, Nicodemos, necessário vos é nascer de novo, nascer do alto, nascer de Deus, nascer do Espírito. Ele fala assim, o Espírito sopra para onde quer. Você não sabe de onde vem nem para onde ele vai. Assim são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Porque Deus é Espírito. E importa que seus adoradores o adorem em espírito e em realidade, em verdade. Então quer dizer, nós recebemos de Deus a regeneração do Espírito. E dessa maneira, irmãos, esse novo nascimento, nós somos tornados filhos de Deus.
filhos de Deus. Nesse texto em Romanos, que vai do verso 13 ao 23, Romanos 8, de 13 a 23, o apóstolo Paulo está falando que o Espírito testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Só que a palavra filhos de Deus ali é a palavra no grego chamada teknon. Teknon. No grego, no Novo Testamento, nós temos duas palavras bem marcantes para filho. E simplesmente no português foi traduzido como filho. Mas é muito importante, irmão, saber quando a palavra é teknon e quando ela é huios. Quando ela é huios. Sempre quando trata da nossa filiação no sentido de que nascemos de Deus, fomos gerados de Deus, a palavra é teknon, que quer dizer filhinhos, crianças. Em algumas traduções, a palavra teknon é traduzido como filhinhos ou traduzido como crianças, bebês, crianças de colo. Teknon. Então Jesus está ensinando para Nicodemos que nós somos feitos filhos de Deus, ou seja, teknon. Somos tornados bebezinhos, nascidos, recém-nascidos de Deus. O que é algo maravilhoso, irmãos. É maravilhoso ser um bebê de Deus, ser um nascido de Deus, recém-nascido de Deus. Não é assim? Isso é maravilhoso, se nascer de Deus. Ninguém nasce adulto, não é assim? A gente nasce pequenininho, vai ter que aprender tudo, vai ter que aprender a falar, vai ter que aprender a andar, né? O bebê, ele toma leite, ele não pode comer comida sólida. Não é assim? Assim é na vida espiritual. Tem um outro texto que fala sobre isso. O próprio livro de Hebreus fala um pouco sobre isso. Fala da comida, né? De você comer comida sólida, comer ou beber leite, né? Aqueles hebreus, naquele contexto ali, eles precisavam já comer comida sólida, pelo tempo que eles tinham no Senhor. Então eles precisavam o quê? Se tornar huios, filhos que estão a caminho do amadurecimento. Compreende, irmãos? A palavra huios, no Novo Testamento, ela também se refere a filho, mas um filho que está ou amadurecendo ou já é maduro. Né? Sempre quando fala do Senhor, que ele é o Filho de Deus, a palavra é huios. Sabia? Sempre ele é huios. Ele não é teknon, ele é huios de Deus. Porque ele é o Filho maduro de Deus. E quando você lê lá aqueles textos que fala sobre adoção, quer ver? Vamos pegar alguma coisa aqui. Pegar aqui no começo aqui do... Eu vou ler aqui um trechinho aqui para vocês vão lembrar do texto. Romanos 8, 13. Vou pegar desde o 13 aqui, quer ver? Ó? Porque se viver de segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqui esse filhos de Deus é huios. Ou seja, se você é guiado por Deus, você está entendendo o sentido? O que o escritor está dizendo aqui? Que se nós somos guiados pelo Espírito, nós já somos filhos maduros de Deus. Nós não andamos segundo as concupiscências do mundo, da carne. Nós não estamos buscando a nossa própria vontade. Nós estamos deixando a nossa vontade. Então nós estamos sendo guiados pelo Espírito e dessa maneira nós estamos nos tornando filhos maduros de Deus, sendo conformados à imagem de Cristo. É isso que ele está dizendo. Não é simplesmente filho no sentido de ter nascido de Deus, o que já é maravilhoso, mas é um passo além, irmãos. É filho maduro. Olha, o 15 vai confirmar isso, quer ver? Ó? Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos. Essa palavra adoção de filhos, eu compreendo essa tradução, porque talvez não tivesse uma outra palavra melhor no português. Mas a adoção, irmãos, aqui nesse texto, ele não está falando adoção no sentido de que nós éramos uma pessoa estranha, aí Deus chamou nós para a família dele, mas foi só uma caridade ali que aconteceu assim, que Deus chamou a gente para a família dele, mas nós não temos parentesco nenhum com ele. Né? A gente tem essa ideia, porque no Brasil a gente usa essa palavra para dizer assim, olha, uma pessoa que não é meu filho biológico, eu trouxe, ele é meu filho e tal, amém? Né, eu tirei do abrigo, por exemplo, né? Tirei aquela criança do abrigo, hoje ele é meu filho, legítimo, tem o meu nome, tudo, mas não é meu filho de sangue. A gente tem essa ideia de não ser de sangue, né? Para adoção. Mas não é isso que o texto está dizendo.
A palavra aqui é ruiostesia. Tá vendo? Ruiostesia. Ou seja, é um processo de filiação. Mas filiação não de novo nascimento, de ser gerado. Aquele processo inicial de geração. É um processo de amadurecimento. Compreende a ideia do texto? Então ele fala assim, ó. Porque, mas recebestes o espírito de adoção, ou seja, de ruiostesia, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Ou seja, nós clamamos a conformidade do Espírito de Deus em nós. É o que ele acabou de dizer do Espírito de Deus, né? Que aqueles que são guiados pelo Espírito são ruiós. São filhos que estão num processo de amadurecimento. Tá vendo, irmãos? Como a Bíblia trata desse assunto em N textos. Tem muitos textos sobre esse assunto, irmão. Inclusive no Antigo Testamento, irmão. Inclusive tem alguns textos no Antigo Testamento muito importantes sobre isso. Tem um texto no Antigo Testamento em Provérbios que fala assim que... Vamos abrir lá, Provérbios capítulo 4, 18, né? Tá. Esse texto aqui, esse versículo é bem importante, ó. Desculpa, irmãos, ó. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Tá vendo? Ou seja, é um processo de amadurecimento, irmãos. A luz vai raiando, e vai raiando, até que se torne dia perfeito. Ele está usando aqui aquela comparação de quando nasce o dia. Né? Você vê só aquela luzinha bem... Né? Tá de noite ainda, né? De repente você vê uma luzinha bem lá no horizonte, assim, né? Aí começa a raiar aqueles primeiros raios de sol ali. Aí vai clareando. Daqui a pouco, aquelas trevas que tinha em cima começam a se tornar mais claras e mais claras. E quando o sol aparece mesmo de fato, o dia já se faz perfeito, né? A luz raia plenamente. Assim é a aurora dos justos, irmão. Ninguém, quando crê no Senhor, isso acontece automaticamente, imediatamente. Você acabou de crer no Senhor, você recebeu o Senhor e você já entende plenamente o propósito de Deus e as coisas de Deus, o que Deus tem preparado para você. Não, isso não acontece com ninguém, irmãos. Não é verdade? Mas conforme você vai caminhando com o Senhor, você vai experimentando o Senhor, tanto nas orações quanto na palavra, você vai vivendo o Senhor. E vai experimentando também o Senhor na vida dos irmãos. Amém? Amém. A luz vai raiando, e a luz vai brilhando, e o Senhor começa a revelar a sua vontade, tanto de uma forma ampla, como uma vontade específica para a sua própria vida. Aquilo que Deus quer tratar com você. Assim é o avanço para a maturidade. Assim é. Irmãos, gostaria de convidar os irmãos a abrir um texto agora, que a gente vai trabalhar um pouquinho mais. Em Filipenses, no capítulo 3, no verso 1 aqui. Vamos ler um trecho mais extenso aqui agora, para a gente pegar o contexto. Amém? Filipenses capítulo 3. Vamos pegar aqui do verso 13, irmãos. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Por isso,
todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. Essa palavra perfeitos aqui, irmãos, é maturidade. Os que somos maduros. Amém? Por isso, todos que somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Aqui, no verso 14, o apóstolo Paulo está falando algo muito semelhante com o que nós lemos lá em Provérbios 4:18, né? Ele fala assim: eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Então, a luz vai raiando, vai brilhando, né? E no 13 ele fala assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, né? Prossigo para o alvo. O verso 15 aqui: por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra, e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Olha, irmão, esse verso 17 aqui, ele fala assim, ó, sede meus imitadores. Irmãos, quantas pessoas podem dizer isso? Ô, irmãos, eu particularmente, eu vou ser sincero com vocês, eu não posso dizer isso de mim mesmo, não ainda, irmãos, estou no processo, né? E também eu creio que se algum dia chegue nessa situação, não diria isso, né? Não teria essa ousadia de dizer, sejam meus imitadores, né? Sejam imitadores de Cristo, de Paulo, né? Amém? Amém. Mas ainda que não falamos, irmãos, é necessário que irmãos avancem na carreira para que sirvam de exemplo para os outros. Tá vendo? É necessário. Nem todos nós estamos no mesmo nível de amadurecimento, irmão. Não que um é melhor que o outro, de maneira nenhuma, né? É que nem eu falei, um adolescente não é melhor que um bebê. Só estão em níveis de amadurecimento diferente. Concorda comigo? Verdade. Não é questão de ser melhor ou maior, ou nada disso. Né? Simplesmente uma questão de etapas que a pessoa já andou, já avançou no Senhor. E ele fala assim, ó, no verso 17 ainda, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Ele chama os maduros à responsabilidade dos outros. Você percebeu isso nesse texto? Ele fala assim, tendes em nós pelos que assim andam. Ou seja, aprenda comigo como eu cuido dos outros. Cuidem vocês também, vocês que já são perfeitos, vocês que já estão no nível de maturidade, já estão mais avançados, cuidem dos mais novos. É isso que ele está dizendo aqui. Sirvam de exemplo para os mais novos. Irmãos, como isso é importante, irmãos. Como isso é importante. E se temos caminhado com o Senhor, e se já temos um tempo no Senhor, e o tempo não é medido em anos, irmãos, não é medido assim, em anos lineares pelo menos, né? Mas em anos ou meses ou anos que você está na presença de Deus. Porque esse nível de maturidade pode acontecer, e eu já vi alguns casos, eu sei que existem alguns casos, de pessoas que têm uma idade já avançada e que têm 40 anos, 30 anos, 40 anos no Evangelho e ainda são bebês na fé. Infelizmente. E também existem casos de pessoas que têm 5 anos no Evangelho, 4 anos, de pessoas que já estão muito experimentadas na palavra. Pessoas que se dedicam muito à leitura da palavra, à oração, se dedicam a Deus de coração, colocaram seu coração integral em Cristo. E essas pessoas amadurecem mais rápido. E essas pessoas que já estão amadurecendo, elas precisam entender da sua responsabilidade. Elas precisam entender que outras pessoas estão chegando, mais novos. E essas pessoas, e os mais novos, eles só têm necessidades, eles não têm algo para oferecer. Que nem um bebê, vou dar um exemplo de um bebê de novo. Um bebezinho, ele só tem necessidades, não é verdade? Ele precisa usar fralda, né? Ele precisa mamar, ele só tem necessidades.
Se você pedir para ele buscar alguma coisa na cozinha, ele não vai buscar. Não é assim? Então, é da vida, irmãos. Isso é da vida, isso é a natureza. Mas conforme ele vai crescendo, por exemplo, meu filho hoje tem 9 anos. Algumas tarefas já nós pedimos para ele fazer. Olha, arruma a cama, enxuga essa louça. Ele já começa a entender que dá para ele fazer algumas coisas. Embora ele ainda não tenha consciência da responsabilidade. Ele já sabe que pode fazer. Que ele tem capacidade para fazer aquilo. Porém, ele não tem a responsabilidade, a consciência de que ele deve fazer aquilo. Para ajudar. E quando ele faz, ele está pensando o quê? Numa recompensa. Filho, enxuga essa louça aqui porque papai vai deixar você fazer tal coisa. Você brincar com tal brinquedo ou fazer tal coisa. Ou deixar você brincar 1 hora lá fora. Entendeu? Aí ele, pela recompensa, ele faz aquilo. Mas o adolescente não, ele começa já, pelo menos seria isso natural, né? O adolescente ele começa já a entender algumas coisas a mais. Ele começa a entender que ele precisa tirar nota na escola, não porque para agradar o pai e a mãe. Ele começa a perceber que aquilo é o futuro dele. Ele começa a ser enraizado essa consciência nele. Né? Ou pelo menos deveria ser, né, irmãos? Porque a gente vê hoje adolescentes com 40 anos por aí, né? Infelizmente, esse é a nossa... Algo totalmente anormal nós estamos vivendo nesse tempo. Totalmente anormal. Adolescentes de 30, de 40 anos. Pessoas que não amadurecem. Pessoas que não amadurecem. E assim no mundo espiritual também. Também é assim. Pessoas que não amadurecem. Irmãos, e aquele que está se tornando maduro, ele começa então a perceber que a vontade de Deus reside em você servir a Deus servindo o seu próximo. Se entregando a sua vida, derramando em favor do seu próximo, do seu irmão e do seu próximo. Esse é o nível mais alto de maturidade, irmãos. O amor, não se engane, o amor é o nível mais alto. Eu já vi gente falando assim, Antônio, mas isso aí você fica horas falando, explicando isso, mas não é só eu amar? Como se o amor fosse algo automático, ou simples, ou algo, né? A pessoa às vezes tem aquela ideia de amor, aquela coisa romântica, de novela, né? Mas, irmãos, amar é o nível mais alto. É o nível mais alto. O apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios, no capítulo 13, lá, o nível que é o amor. O amor é o nível mais elevado, irmão. Porque Deus é amor. Entende? Então não é algo simples e algo, né, que você pode simplesmente relativizar ou simplificar. Não. Amor é algo muito elevado. Esse amor que a Bíblia ensina é algo muito elevado, irmãos. E não se engane você achando que você ama. Um bebê ama seu pai e sua mãe, irmãos? Você acha que o bebê... Talvez ele nem consciência tenha disso ainda, né? Um bebezinho de colo. Ele não ama a mãe. Ele ama o leite que sai da mãe. Vamos ser sinceros. A necessidade dele. Mas quando vai passando os anos e a mãe vai cuidando daquele bebê, ele passa a ter intimidade com a mãe. Aí ele passa a nutrir um certo sentimento pela mãe. Mas ele ainda está interessado nas coisas dele ainda, até mais do que o sentimento que ele tem pela mãe. Mas quando ele já é um rapaz adulto e a mãe fica doente, ele fala, deixa eu cuidar da minha mãe. Isso é amor, irmão. Agora deixa eu cuidar da minha mãe, deixa eu cuidar do meu pai. Né, Edson? Deixa eu cuidar dos meus pais. Né? O olhinho do Edson até brilhou aqui agora. É assim mesmo, irmão. Assim mesmo. Glória a Deus, né? Ô, irmãos. Como nós temos que aprender isso, irmão? E o amor não é algo imposto, irmãos. O amor é algo de Deus, é o próprio Deus. Eu costumo dizer algo assim que eu gosto de dizer, mas eu tenho que explicar também. Né? O que eu estou dizendo, senão pode ser mal interpretado. Eu costumo dizer que a Bíblia é algo tão complexo, tão difícil, tão complicado de se entender, que um erudito, uma pessoa com muita capacidade intelectual, pode passar a vida inteira estudando e não entender um versículo direito.
Mas a Bíblia ao mesmo tempo que ela é isso aí que eu acabei de dizer, ao mesmo tempo ela é tão simples, mas tão simples, tão simples, tão simples, que pode ser resumida em um versículo. Deus é amor. Glória a Deus. Não é, irmãos? Não é verdade? Deus é amor. Deus é amor. Aleluia. Amados, vou ler mais um textinho aqui com os irmãos, e daí nós já vamos para as conclusões aqui, né? Irmãos, só para os irmãos entenderem essa questão dos níveis de maturidade que a palavra nos ensina. Os níveis de maturidade. Na epístola de João, 1 João. Primeira João, no capítulo 2. Olha que coisa linda. O apóstolo João era um paizão, né, irmãos? Era um paizão. Você lê os escritos dele, você vê que... E é o apóstolo que mais falou sobre essa questão da filiação de Deus, de sermos filhos de Deus, né? Ele era realmente um paizão mesmo. Esse era o coração do apóstolo. 1 João, no capítulo 2, no verso 12. Nós vamos ler do 12 ao 17. Olha só os níveis de maturidade, irmãos. Quero que vocês percebam isso. Como aqui ele trata em 3 níveis. Filhinhos, jovens e pais. Então, irmãos, creio que nós podemos estar em um desses 3 estágios. Sermos filhinhos, jovens ou pais. Tá certo? Jovens aqui entenda como um adolescente espiritual, tá bom? E filhinhos de colo mesmo, bebês. Filhinhos, aqui é tecnon, bebês, tá bom? Filhinhos. Estão acompanhando aí? Sim. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Irmãos, não é isso a boa nova que nós ouvimos quando nós cremos no Senhor? Irmãos, olha o que eu vou falar aqui. Eu espero que o teu coração dê um pulo de 5 metros de altura, já que você não consegue pular 5 metros de altura. Espero que aconteça isso dentro de você, o que eu vou dizer para você. Amém. Isso não ganha o teu coração? Filhinhos, os seus pecados são perdoados. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, olha que alegria ouvir isso, irmãos. Olha que alegria. Um bebê que é recém-nascido, ele tem aquela, né, agora estou falando no sentido espiritual, ele ainda tem aquela dúvida assim, eu creio no Senhor, tal, mas será que o Senhor me perdoou mesmo? Não pode ser verdade, porque é tão bom, é algo tão maravilhoso isso que eu estou sentindo no meu coração. Será que aconteceu de fato mesmo? E vem aquelas dúvidas ali. Aí o apóstolo João, aquele paizão, né, chega e fala assim, filhinhos, bebês, recém-convertidos, recém-nascidos do Senhor, bebês, os seus pecados foram perdoados. Aleluia. Glória a Deus. Ô, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O recém-nascido, irmãos, o novo convertido, ele tem uma característica, né? Ele passa por muitas tentações, especialmente se ele for uma pessoa um pouco mais velha. Ele passa por muitas provas, muitas tentações, principalmente tentações nessa época. Né? Por quê? Porque ele estava vindo de uma prática de pecados. Aí ele se converteu, recebeu o Espírito do Senhor, o Espírito testificou no Espírito dele que ele é Filho de Deus, que ele é um tecnon de Deus, e ele sente aquela alegria, aquele gozo, mas aí no dia a dia vem aquelas tentações do diabo malignas para tentar derrubá-lo. Não é assim que acontece? Aí a pessoa cai naquela tentação e ele fica mal, ele fica dias ali remoendo, quando na verdade ele só deveria dobrar o seu joelho e clamar ao Senhor, e o Senhor o restauraria imediatamente, o Senhor levantaria daquela tristeza, daquela angústia, daquele aperto no coração, fala, Senhor, eu caí, me perdoa. E depois, se ele cair de novo, fala, Senhor, eu não estou conseguindo, Senhor, está tão difícil. Senhor, não está dando, Senhor, mas eu quero te servir, mas eu não estou conseguindo. E clamar ao Senhor, ir lá e se lavar no sangue. E dessa maneira o Senhor vai restaurando ele.
Mas não, ele fica ali remoendo. Aí quando ele ouve, filhinhos, os seus pecados são perdoados. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ô irmãos, aqui eu quero chamar já a atenção dos jovens. Jovens que eu estou falando no sentido espiritual. Aqueles que já têm uma certa caminhada no Senhor, mas ainda não são pais. Cuidado, irmãos. Cuidado. Tende cuidado com os mais novos. Tende cuidado com os mais novos. Não faça o papel do diabo. Não seja você um acusador do teu irmão. Amém? Amém. Não faça esse papel que é do diabo, irmão. O diabo já faz o papel dele muito bem. Ele sabe causar transtorno nos irmãos. Ele sabe cutucar os irmãos. Ele sabe fazer isso. Não seja você um auxiliar do diabo ou coisa semelhante. Isso eu não estou dizendo, irmãos, que os irmãos não possam ser chamados a atenção ou um irmão possa falar. Não é isso, irmão. Claro que pode. Mas isso tem que ser feito em amor, com sabedoria, sabe? Com a motivação correta, com o coração correto, né? Com o coração correto. Nunca expor o irmão, constranger o irmão, né? Bebês a gente trata no colo, irmãos. No colo. Não é assim? Não é assim? Amém. Irmãos, o castigo que eu dou para o meu filho é diferente hoje do que o castigo que eu dava para ele quando ele tinha 1 ano, irmão. É bem diferente. Né? E o castigo que eu dou para ele não é para ofendê-lo, para magoá-lo, para humilhá-lo. Não é para isso, é para que ele aprenda uma lição. E o bebê, a lição é totalmente diferente. É totalmente diferente. Se você já está num nível um pouco a mais, que você já consegue vencer algumas tentações, não fiquem tentando impor isso aos irmãos, que eles sejam da noite por dia totalmente espirituais. Entende, irmãos? É importante isso que eu estou falando, irmãos. Não cobrem demasia os irmãos, não coloquem uma carga excessiva, uma pressão excessiva, um jugo que o Senhor mesmo não coloca, de ameaça aos irmãos. Amém, irmãos? A gente sabe que a palavra ela é reta, né? A palavra nos instrui, que existe sim a condenação, né? Existe a disciplina de Deus. Nós acabamos de ler aqui. Existe a disciplina de Deus. Mas a disciplina de Deus, ela não é só vara. Ela não é só vara. Ela traz esperança, ela tem um objetivo. Né? Tem um objetivo. Se você pegar uma criança e falar duro demais com essa criança e for muito rígido demais com essa criança, ela não vai entender a lição que você está passando para ela. Ela vai ficar com raiva de você. E não vai aprender a lição, ela vai se revoltar contra você. Não é assim? É assim. Agora, para um adolescente, para um jovem, a gente às vezes já fala um pouco mais duro. Às vezes a gente fala, meu amigo, 10 anos já no Senhor, né? Vamos avançar. Vamos avançar. Ô jovem, o que está acontecendo? Ah, mas eu não sei o quê, eu tenho um monte de outros interesses. Irmão, sinto muito, você vai morrer, você vai ficar no caminho. Você vai ficar no caminho. Né? Compreende, irmão, como é diferente o jeito que a gente fala e o jeito de abordar? Sim. Irmãos, é diferente. Vamos continuar o texto aqui, senão não vou terminar aqui. Aí ele fala assim, o 12, né? Porque os vossos pecados são perdoados, aleluia. O 13, pais. Agora ele vai falar com os pais. Aqueles que são perfeitos, no outro texto que a gente lê, né? Aqueles que são perfeitos, não no sentido que essa pessoa nunca erra, irmãos. Não é isso. Também não cobra a perfeição nesse nível, de que a pessoa nunca erra, ela nunca se equivoca, ela nunca fala algo errado. Não, não é isso, irmão. Não é isso. É que essa pessoa já tem um nível de maturidade, ela já andou tanto com o Senhor, que ela é guiada pelo Espírito. Então, quase tudo que ela faz é pelo Espírito. De vez em quando ela fala uma coisa ali, uma coisa aqui que não deveria, uma orientação errada. Né? Às vezes acontece, irmão. Às vezes acontece. Nós ainda temos carne, né? Aquele que é mais maduro ainda tem a carne dele ali, irmãos. Que de vez em quando lembra ele que ele tem a carne, né? Mas não é comum. Não é comum. E o jeito de Deus tratar com essa pessoa é diferente.
Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Tá vendo, irmãos? Desde o princípio, ou seja, já tem uma história com o Senhor. Tá vendo? Ele conhece o Senhor. Ele não é o Senhor não é um estranho para ele. Tá vendo? Na caminhada ele já avançou, ele conhece aquele que é desde o princípio. Ele já passou por N situações onde o Senhor já o restaurou. Já o deu a vitória lá no começo, lá contra a tentação, e depois vieram as provas, e ele passou por N situações, e ele amadureceu. Agora ele vai falar aqui, ó, continuando aqui. Pais, eu escrevo porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, agora aqueles adolescentes espirituais. Jovens, escrevo-os porque vencestes o maligno, tá vendo? O que é o maligno, irmão? O diabo, o espírito do anticristo. Por bebezinho, ele precisa falar, olha, seus pecados são perdoados. Ou seja, deixa o diabo para lá, ele vai vir te acusar. Mas não ouve o diabo, não, ouve o Espírito de Deus que diz, você foi lavado pelo sangue do Senhor. Se sujou, se limpa. Vai lá, lava no sangue do Cordeiro e continua, não desiste não. Mas para o jovem, ele fala, você já venceu o maligno. O problema do jovem agora, irmãos, eu não estou dizendo, eu não estou menosprezando os ataques malignos, eles existem nos 3 níveis. O mal vai tentar contra os 3. Porém, o problema maior do jovem já é o outro, já se torna as provações. Você pode ver que na Bíblia sempre tem essa ordem, né? Tentação, provação. Já reparou isso? Tentações e provações. Tentação tem a ver com o inimigo das nossas almas. Provações, irmãos, são situações que o próprio Deus permite ou até mesmo causa nas nossas vidas. Provações. O Senhor nos prova, como um professor prova um aluno na escola. Você só vai ser aprovado depois de ser provado. Compreende? Um adolescente vai na escola, não é? Então ele precisa passar pela escola de Cristo. Então ele fala assim, ó, jovens, eu vos escrevo porque vencestes o maligno. Ou seja, você está num outro nível, agora você está sendo levado para as provas. Então você precisa de encorajamento para não desanimar, para não ser como aqueles hebreus lá, que estavam ficando à margem do caminho, cristão cansado, né? Aqueles cristãos hebreus, eles eram jovens, no sentido espiritual, adolescentes, né? Já tinham uma caminhada, mas ainda não eram maduros. Eles precisavam ainda avançar para a maturidade. Tá vendo? Depois do maligno aqui, né? Ó, outra frase aqui. Eu vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. O 14. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Ele fala de novo. Conhecestes aquele que é desde o princípio. E eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. E a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Fala de novo, irmãos. Ele está reforçando o que ele falou. Só que agora ele está dizendo como é que os jovens venceram. Isso é uma lição para nós, irmãos. Que eu creio que a grande maioria de nós, e eu me incluo nessa, somos jovens do Senhor, somos adolescentes no Senhor. De aqueles que... Como é que se vence o maligno? Como é que se vence o maligno? Ele fala aqui, ó. A palavra de Deus está em vós. Percebe? Como que se vence o maligno? A palavra de Deus está em vós. Então a palavra estar em vós significa o quê? Enraizou no seu coração. Você não só leu a palavra, mas a palavra começa a fazer parte de você. Começa a ganhar o teu coração a tal ponto de que a palavra começa a te moldar no caminho do Senhor. Te moldar para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. E dessa maneira você começa a experimentar o que é a vontade de Deus. O 15. Não ameis o mundo e nem no que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Esse amor do Pai não está nele, ou seja, não está aperfeiçoado nele. É aquela historinha que eu falei agora de pouco para vocês. É muito fácil dizer que é só amar, né? É fácil falar. Mas e viver isso? É o que ele está falando aqui. O amor do Pai não está nele. Ou seja, aquele amor só está na boca dele, mas não está na vida dele. Né? Por quê? Porque ele ainda ama outras coisas. E Deus é ciumento, irmãos. O Espírito de Deus, ele é ciumento. Ele não divide
o seu amor com o outro, sabia? Ele não divide, irmão. Ou seu coração é totalmente do Senhor, ou ele não é. Não tem mais ou menos. E nós não temos outro caminho, outra escolha. Ou nós aproveitamos esse tempo que estamos nessa terra para experimentarmos o amor de Deus nesse nível de entrega total. Isso é o Evangelho, irmãos. O Evangelho é que Deus enviou o seu Filho amado. Mas qual que é a resposta do Evangelho? É que Deus está nos conformando à imagem do Filho dele. Essa é a resposta do Evangelho. A resposta dessa bendita visita do Senhor que veio e nos salvou, nos resgatou e nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Está vendo? O Espírito, a palavra de Deus vem e ela não volta sem cumprir aquilo que ela foi designada. Ela precisa cumprir, ela precisa colher frutos. E o fruto é esse, que o Filho de Deus seja formado em nós. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Irmãos, não tem outro caminho. Ou nós somos conformados à imagem do Filho de Deus, ou não tem outro caminho. Não tem mais o que fazer, irmãos. É necessário. Eu já conheci algum irmão que falava assim, que amém, eu sou tecnon de Deus, então eu sou nascido de Deus. E a pessoa se acomoda naquilo. Acho que tá bom. Não tá bom, irmãos. Não tá bom. Essa pessoa que continuar insistindo na imaturidade, ela vai ser disciplinada pelo Senhor. E muitas vezes de uma maneira bem severa. Bem difícil, irmãos. Bem difícil. E tem casos extremos onde o Senhor até tira a vida dessa pessoa. Casos extremos. Uma dessas disciplinas, dessas chamadas do Senhor é isso. É tirar, a pessoa vive menos, irmão. Tem até um mandamento que diz assim, né? Honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os dias na terra. Ou seja, por que o Senhor fala isso? Porque se existe algo que incomoda muito o Senhor, é aquele filho que não honra pai e mãe. Porque se ele não honra pai e mãe, ele não honra o Senhor também, que é pai dele. Né? Se ele não honra o pai e a mãe que ele está vendo, ele vai honrar o pai que ele não vê? Então, os dias dele são encurtados, irmãos. Os dias dele são encurtados. É severo isso, irmãos. É o outro lado, né? Nós falamos do consolo, do paracleto, né? O paracleto que consola, mas o paracleto que exorta também. É uma chamada severa, irmãos. A maturidade. Para concluir aqui, irmãos, eu vou só ler um texto aqui que saiu da boca do próprio Senhor Jesus quando ele estava na terra. Lucas, no capítulo 18, no verso 28 ao 30. Diz assim a palavra de Deus. E disse Pedro, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Ô, irmãos, deixamos tudo e te seguimos. 29. E ele lhes disse, na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber mais neste mundo, nesta era, e na era vindoura, e na vida eterna. A vida eterna. Glória a Deus. Neste mundo, no mundo vindouro, ou seja, na era vindoura, no reino, e para a vida eterna, irmãos. Vai receber prêmio do Senhor. É o galardão. É o prêmio por ter negado a si mesmo, por ter seguido ao Senhor, por ter deixado tudo. Isso não significa, irmãos, que o casado vai abandonar a esposa. Não é isso. Não é isso. Se você fizer isso, você está cometendo uma negligência, na verdade. Você não está amando o Senhor, você está sendo negligente. Mas o que o Senhor está dizendo? O lugar dele no nosso coração, irmãos. Aqueles discípulos dele negaram tudo, irmãos. Deixaram tudo para trás e seguiram o Senhor. Amaram o Senhor nesse nível. A ponto de dar a vida pelo Senhor. Mas Pedro, quando foi chamado, e ali naqueles primeiros 3 anos ali, ele falou para o Senhor ali, né, quando estava concluindo aqueles 3 anos, Senhor, eu vou contigo até a morte. Ele falou, Pedro. E Pedro tinha acabado de falar assim para ele, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Foi ou não foi?
Ou seja, ele era um bebê do Senhor, ele tinha nascido de novo, ele era regenerado no Espírito, ele confessava o Senhor com a boca dele, que ele é o Cristo. Ele cria no Senhor? Cria. Mas a fé dele não era no nível de um pai ainda da fé. Talvez nem de um jovem. Tá vendo? Ele falou assim, Senhor, eu vou contigo até a morte. Pedro, você não sabe, Pedro. Hoje mesmo, Pedro, tu me negará 3 vezes, Pedro. Você não sabe, você não se conhece ainda, Pedro. Mas nós sabemos da história que Pedro foi depois até o fim. Mas isso não foi naquele momento, foi anos depois. Anos depois ele estava preparado. Tá vendo, irmão? Quando ele já era um pai. Entende? E aquele mesmo Pedro, ele estava então se derramando pelos outros. Só uma pequena observação aqui desse texto que nós acabamos de ler. O 30, né? Que não haja de receber muito mais neste mundo, na era vindoura, a vida eterna. Neste mundo. Tem muitos que usam esse texto e falam, tá vendo? Nós temos que ter prosperidade. Só que agora eu pergunto para esses que falam sobre que nós temos que buscar prosperidade, que prosperidade é algo que está no coração de Deus. Sim, a prosperidade está no coração de Deus. Mas não é o que esses caras pregam. Não é essa a prosperidade. É a prosperidade que os apóstolos tiveram. Inclusive quando estavam dando a vida pelo Senhor. Prosperidade material? Não, não foi o caso. Não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Isso é prosperidade. Eu não tenho prata e nem ouro, mas eu tenho algo muito maior que prata e ouro. Prata e ouro enferruja. Prata e ouro passa. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. A vida do Filho de Deus permanece para sempre. Amém, irmãos? Isso é a verdadeira prosperidade. Paulo, no final da vida dele, fala assim, Timóteo, vem depressa. Vem depressa, porque já está acabando minha carreira aqui. Vem depressa. Se você demorar muito, não vai dar tempo você me ver ainda. Traz minha capa e traz uns pergaminhos que eu tenho aí. Irmãos, aquele homem virou o mundo antigo de ponta cabeça. Uma carpa e uns pergaminhos. Essa era toda a riqueza que o apóstolo Paulo tinha, materialmente falando. Uma capa e uns pergaminhos. Traz minha capa aqui que faz muito frio. Traz uns pergaminhos que eu quero ler. Ô, irmão. Aquele homem virou o mundo de ponta cabeça, irmão. Uma capa e uns pergaminhos. Isso é riqueza? É riqueza. É riqueza, irmão. Riqueza. Glória a Deus. Um dia nós vamos encontrar o apóstolo Paulo, vocês vão ver só. Onde é que ele vai estar? Ele vai estar do lado do Senhor, irmão. Falando aqui, ó, esse é meu filho aqui, ó. Esse aqui é meu filho, ó. Nele eu tenho prazer. Igual o pai falou de Jesus, falou, esse é meu filho amado, nele eu tenho meu prazer. O Senhor vai olhar para esses filhos maduros, que entregaram a sua vida e falou, esse aqui são os meus filhos amados e eu tenho prazer neles. Ô, irmãos. Aleluia. Isso é riqueza, irmão. Isso é riqueza. Ô, irmãos. Esse é o prêmio. Cristo é o prêmio, irmãos. Vale tudo a pena. Vale tudo a pena. Amadurecer no Senhor. Nós vamos participar agora da ceia do Senhor. E eu gostaria que você levasse essa reflexão. Amém. De pensar que amadurecer, irmãos, significa não olhar mais para si mesmo, mas entender que aquele pão e aquele vinho é o sangue e o corpo do Senhor que foi partido por muitos. Que você tem o privilégio de participar dessa aflição do Senhor. De que, como Ele se derramou pelos pobres, pelos doentes. Né? Nós também temos essa oportunidade, irmãos, de nos derramar hoje pelos pobres, pelos doentes, por aqueles carentes do Senhor. Não só carentes financeiramente, não, mas carentes, aqueles que não conhecem o Senhor. Dos novos convertidos, aqueles que chegam, que têm chegado. Né? Da paciência que nós temos que ter com os novos. Tratá-los como os nossos irmãos. Os jovens devem tratá-los como os seus irmãos mais novos. E os pais devem tratá-los como filhos mesmo. Amém? Amém. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Amados, vamos então participar da ceia, né? Vamos abrir o texto aqui
1 Coríntios. Vamos ler do 23. Vamos ler a partir do 23, 11 e 23, né? Aquele texto que a gente sempre costuma ler, né? Que fala sobre a ceia. Mas cada domingo, irmão, de ceia, eu creio que o Senhor traz mesmo a gente lendo o mesmo texto, irmãos, já repararam isso? O Senhor traz um vigor novo, um frescor novo, né? Algo diferente que o Senhor está tratando ali sobre o mesmo assunto, o mesmo aspecto, né? Mas um ângulo diferente, uma novidade. Aleluia, o Senhor é maravilhoso. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, a disciplina do Senhor, irmãos, nós falamos, por causa disso, por causa do quê? De comer o pão e beber o cálice indignamente, ou seja, não discernindo o corpo, não entendendo isso que nós acabamos de falar. O corpo do Senhor, que ela, que ele, são o corpo do Senhor. Se eu não entendo que os meus irmãos são o corpo do Senhor, fazem parte do corpo do Senhor, e dessa maneira ninguém maltrata o seu próprio corpo, não é assim que diz a palavra? Entendendo a nossa responsabilidade para com todo o corpo. Claro, a responsabilidade primária é do Senhor, que Ele é a cabeça. Mas o Senhor também nos chama a esse nível de maturidade, de responsabilidade no corpo. De não olharmos só para as nossas necessidades, para as nossas vidas, e para apenas os nossos filhos. Não. Entendermos que toda a igreja é responsabilidade nossa também. De todos nós, irmãos. Por causa disso, 30, de novo eu vou falar da disciplina do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Tá vendo? Morre fora de hora, irmão. Se dorme aqui, é um eufemismo para morte, irmão. É uma palavra que é muito usada no Novo Testamento para dizer para a morte. Ele morre, mas ele dormiu no Senhor, mas ele morreu mais cedo. O Senhor olhou para ele e falou: não, esse não vai amadurecer, não adianta. Quanto mais tempo ele continuar, mais ele vai se afundar. Então vai morrer. Ele não vai discernir o corpo. Irmãos, isso é severo, irmãos. Isso é muito severo. Mas é a disciplina do Senhor. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, aqui estão os maduros, ó. O maduro, ele não precisa de repreensão. Não que ele não erra, ele erra. Mas ele não precisa de repreensão. Ele tem um espírito e ele consulta esse espírito. Ele julga a si mesmo. Ele fala: opa, falei aqui. Deixa eu voltar. Ô irmão, perdão, desculpa. Eu falei ontem pra você que ele me perdoa. Tá? Eu tava cansado ali, eu falei que ele não precisa ser repreendido. Ele mesmo. Tá vendo? Os maduros, irmão. Por causa disso, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Ó, disciplina das aflições. Repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Ou seja, para não recebermos a herança do mundo. E a herança do mundo é o quê? É terrível, irmãos.
Amém. Até aqui. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus e Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, pela Tua disciplina, Senhor, pela Tua instrução, pelo Teu consolo, Senhor, pelo Paracleto das nossas almas, o Espírito Santo de Deus, que com tanto amor e carinho nos ensina, Senhor. Muito obrigado, Pai. Senhor, nós Te pedimos, Pai, nos leva para um nível maior de intimidade contigo, Senhor. Nos leva para outro patamar, Pai. Não para nos engrandecermos, para acharmos que somos alguma coisa, Senhor. Não, pelo contrário, Senhor. Para que aprendamos a servir o nosso próximo, Senhor. Para que possamos realmente discernir o corpo do Senhor. Discernir o corpo do Senhor. Para que cada vez que participarmos dessa mesa, cada domingo de ceia, Senhor, tenha mais e mais realidade, mais e mais luz, Senhor, mais e mais luz do Senhor. Que o dia vá raiando dos nossos corações, Senhor, até que seja dia perfeito. Até que seja dia perfeito, Senhor. Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ensina essas coisas, Pai. Vamos participar agora da Tua mesa, da ceia do Senhor. Nós vamos beber o cálice, vamos comer o pão, Senhor. É claro que isso não é literal, Pai. Nós temos consciência disso. Nós estamos apenas comendo um pão e tomando um suco, Senhor. Nós sabemos que fisicamente é isso. Mas no Espírito fala de algo grandioso, Senhor. Daquele sacrifício que o Senhor fez ali naquela cruz, Pai. Senhor bendito, imprime o caráter do Teu Filho em nós, Senhor, é o que eu Te peço, Pai. Nos transforma, Senhor, porque nós vimos e aprendemos da Tua palavra que não tem outro caminho para nós, Senhor. Não existe um meio termo. Ou nós ajuntamos com o Senhor ou nós estamos espalhando. Deus bendito, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia dessa comemoração, dessa igreja, dessa congregação que comemora 1 ano, Senhor. Na semana que vem vamos comemorar 1 ano, Pai, de congregação. Muito obrigado, Senhor. Mas nós Te pedimos, Senhor, nos leva a todos nós para o nível de maturidade, Pai. Oh, Pai amado, ajuda-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Esconde-nos em Ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Amém, irmãos. Glórias a Ti, Senhor.